Na última terça-feira, dia 22, a gente passou por um dilema sobre qual seria a pontuação das camareiras. Seria por apartamento ou por pontos? Será que um vago sujo agora vai valer só um ponto? Será que isso vai ser benéfico pra gente e é algo que está no orçamento da governança, é o que está no orçamento da diretoria? Eu vou usar duas planilhas aqui para tentar provar para vocês que essa discussão não tem sentido, que não vai ser benéfico para a gente alterar essa pontuação dessa forma e no final das contas a alteração entre a contagem de pontos e contagem por apartamento não vai fazer muita diferença ao longo dos meses e ao longo do ano. Vamos lá. O que é que eu vou precisar usar? Primeiro, deixa eu sair daqui. é, Vamos fechar essas imagens. A gente vai precisar de duas planilhas. A planilha do Headcount, que fala quantas câmeras a gente tem por dia, quantos armadores vai ter e qual a quantidade de prestadores. E em segundo, a planilha com a ocupação dos últimos 4 meses, de janeiro, fevereiro, março e abril. Um terço do ano. Então já é uma base boa para a gente ter uma noção do que a gente precisa fazer no ano. Vamos lá. Quando a gente faz a contagem por pontos, o que é que a gente precisa saber, o que é que a gente prediz para saber a quantidade de camareiros que a gente vai ter no dia. A gente fala que cada uma câmera vai fazer 12 pontos, ou seja, uma arrumação, quer dizer, 12 arrumações ou 6 vagos sujos, digamos assim. Então, para a gente saber quantas câmeras a gente vai ter no dia, como é que a gente faz por pontos? A gente vai basicamente pegar a quantidade de arrumações, dividir por 12, só que a gente também precisa das câmeras para fazer vagos sujos, não é isso? Que vão ser as entradas, dividido por 6. Beleza, a gente tem a quantidade de câmeras que a gente vai ter no dia. Vamos passar para todos os dias e vão ser essas quantidades aqui. Por apartamentos, a gente está querendo que cada câmera vai fazer 12 apartamentos, né? Então a gente precisa pegar as acomodações e dividir por 12, não é isso? No final das contas, é claro que a contagem por apartamentos vai ter muito menos meninas. Olha aqui na soma que eu coloquei. De apartamento, quer dizer, de pontos e de apartamentos. Claro que de pontos vai permitir ter mais gente. Só que não é isso que diz o headcount lá de 2025. Vamos voltar aqui. Em, vamos pegar maio, é o mês que a gente vai entrar agora. Tem algumas colunas aqui que não importam. Vamos pegar só de pontos, ocultar e camareira da semana. De armador pode ocultar também. Pronto, agora vai. O que o Redcast disse que a gente tem que ter de camareira por dia? A gente tem que ter a ocupação dividida por 12, né? Porque cada câmera vai fazer 12 pontos. Só que a gente tá esquecendo de uma taxa de conversão que existe, de 1,1, que é basicamente os pontos. A gente pega a ocupação e transforma em pontos. Porque se a gente fosse pegar desde o ano passado e conseguir prever todas as entradas que ia ter por dia e todos os vagos sujos que a gente ia ter que fazer, não ia ter como. Só que a gente consegue só a partir da ocupação. A gente consegue só saber os dados de ocupação mais fácil e não de vagos sujos e entradas. É muito difícil a gente fazer essa previsão de um ano para o outro. É praticamente impossível. Então, o que é que a gente fez para saber quais a quantidade de camarotes por dia? A gente não pega esse simplesmente e divide por 12. Antes de dividir por 12, a gente multiplica por 1,1. Aí vamos ver qual que vai ser a soma. Quantidade de apartamento vezes 1,1 dividido por 12. Vamos passar para todo o resto.
Beleza, agora a gente tem a soma dos dois. Por pontos, tá dando mais diárias ainda. 3.255 e de apartamentos 3.029. Mas você vê que já aumentou, porque antes se a gente pegar só por pontos, tava com só 2.700, ou seja, 500 pessoas a menos. É muita coisa. Vamos voltar aqui. Aí você tá se perguntando agora. Por pontos, a gente ainda tem muito mais camareiras. 200 a mais. Mais de 200 pessoas. Então o que é que tá dando errado ainda? A gente tá esquecendo dos dias de grandes entradas, dos dias de back-to-back. Porque para fazer o orçamento de camareiras, tem duas situações que a gente usa, dois tipos de dias. Deixa eu pegar um bloco de notas aqui para poder explicar. É, não vai dar certo. Tem duas situações. A primeira são dias normais de semana. A segunda, dias de back-to-back. Qual vai ser a diferença entre eles? Dia de semana. A fórmula que foi usada vai ser de acomodações vezes 1,1 dividido por 12. Essa é a fórmula que a gente está usando para decidir quantas camadas vem a cada apartamento. Deixa eu colocar uma fórmula aqui para arredondar que eu acho que vai ficar melhor, mais visual. Pronto, agora tá certo. No dia a gente tem que acomodações vezes 1,1 dividido por 12 são as câmeras que eu vi no dia. É o que a coluna de apartamento diz. E dias de back-to-back são, a gente considera que cada câmera vai fazer só 4 back-to-back de 60%. Então, para nossa conta de pontos vezes apartamento ser mais clara, a gente precisa separar os dias que são back-to-back. Porque a gente só tá vendo a primeira situação, que é o dia normal de semana. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai tirar todos os domingos da equação. A gente vai criar um filtro, pega aqui e tira os domingos. Vamos ver qual que vai permitir mais camareiras. Se vão ser os pontos antigos, com vago sujo valendo 2, ou os apartamentos. A gente pega e vê que a diferença é só de 30. Ou por pontos, a gente teria 2.700 camareiras. E de apartamento, 2.667. Quase a mesma coisa. Só que ainda tem mais um ponto importante. Tem alguns dias do ano que, apesar de não serem domingo, o Red Count prevê que são dias também de back-to-back. Por exemplo, esse aqui pintado em azul, que tem mais entradas. Vamos filtrar aqui. 328, 329, 264. São provavelmente os dias da chegada e saída do Bradesco.
Então a gente coloca como dia de back-to-back também. A gente exclui esses dias. E agora você vê que por pontos a gente tem a possibilidade de trazer mais camareiros. Quer dizer, por apartamento a gente está trazendo mais camareiros até do que na metodologia antiga de pontos, com cada camareiro fazendo um vago sujo valendo dois e uma arrumação valendo um ponto só. Então, quando você pega no longo prazo e separa por vários meses, traz esse espaço amostral de vários meses ou vários dias, várias semanas, não faz diferença entre pontos ou apartamentos no Red Couch. Então, se a gente fizesse se a gente acabar com essa diferenciação que existe entre vago sujo e arrumação, não vai trazer nenhum benefício para nós. A gente só vai inibir as pessoas de fazer vago sujo, porque os humanos, eles respondem a incentivos. Um incentivo que a gente vai dar colocando o vago sujo como um ponto só é fazer as pessoas ficarem é, procurando fazer arrumação. Ninguém vai querer mais fazer vago sujo. Vai ser essa a realidade. A gente não vai ter um. Eu creio que a gente não vai ter uma resposta benéfica. Ninguém vai querer fazer mais vagos sujos e melhor. A gente só vai querer fazer mais arrumação ou os vagos sujos de uma forma mais rápida e mais apressada. Ou talvez até pior. Vamos lá.